Olá, desverminados alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Aqui eu, professor Jefferson, Biologia, interpretando para Libras a Elisângela, Verminoses parte 2. Tomaram todos os cuidados que eu passei para vocês na aula passada? Viram como o saneamento é importante? Aproveitaram, olha, minguante, mês sem R, tomaram vermífugo? Diz a minha avó que é assim a regra. Todo mês que não tem R, lua minguante, é a hora de tomar vermífugo. O ideal é que você procure lá a unidade de saúde para recomendar o vermífugo adequado e tomar como prevenção. Não é que ele vai te impedir de pegar a verminose, mas a possibilidade de você já ter um ovo incubado, forma de cisto, algo assim, você já pode eliminar, até porque a maior parte dos vermífugos, na dose correta, não tem problema. Agora o pessoal está meio fissurado num vermífugo aí, de uma certa marca, achando que vai resolver o coronavírus. Pessoal, se um médico diagnosticar coronavírus e você te recomendar, você toma. Até lá, você não faz nada, porque ninguém faz automedicação. Até o vermífugo que eu estou recomendando, eu estou dizendo para você, vá até a unidade de saúde para descobrir qual é o recomendado para você. Ah, professor, mas diz que semente de mamão é bom. Pessoal, vamos seguir protocolos? Por quê? Porque eles foram desenvolvidos para melhorar a nossa saúde, não para piorar. Perfeito? Vamos lá então para os detalhes da aula de hoje. De novo, aquela telinha que eu acho muito engraçada, dos vermezinhos correndo, a cara deles quando vê que você vai tomar vermífugo. Olha só, notícia para hoje. Um monte de objetos esparramados ali, só salva o Chevette de bom na história. E as pessoas, né? Mais de 30% dos municípios do país tiveram endemia ou epidemia associadas ao saneamento básico. Entre as doenças registradas em 2017, por suplemento do IBGE, dengue, diarreia e verminoses aparecem no topo. Em 2017, 34,7% dos municípios do país registraram uma epidemia ou endemia relacionados ao saneamento básico. O levantamento, que contempla aspectos gerais da gestão da política de saneamento básico, registrou que nos últimos 12 meses anteriores à entrevista, 26,9% de todos os municípios registraram epidemias ou endemias de dengue, 23,1% de diarreia e 17,2% de verminoses, entre outras. Pessoal, veja só, saneamento básico ajuda a prevenir contra as doenças que mais acontecem na nossa população. Estamos muito preocupados com o coronavírus e as demais doenças. E a epidemia de dengue que estamos passando na América Latina. Como é que está isso? E as verminoses e as outras diarreias que já conversamos, as desenterias bacterianas, as viroses, como é que fica isso? Está sendo controlado? Vocês estão cuidando em relação a isso? Não é porque chegou uma doença novidade, estrelinha, que você vai abandonar as antigas que moram com nós faz muito tempo, né? Preste atenção. Meus caros, esse resultado não é necessariamente por falta de saneamento. Talvez seja de falta de aprimoramento do sistema, afirma Vânia Pacheco, gerente da pesquisa de informações básicas municipais do IBGE. Outra coisa que é preciso ressaltar é que não é só a gestão pública. Existe uma parte do cidadão nisso. O município tem que prestar o serviço, mas a população também tem que fazer a sua parte. Certo? Você tem destino correto para o esgoto conforme o que é fornecido na sua cidade? Ou eles fornecem algo de boa qualidade e você joga no rio? Você toma todos os cuidados para evitar outras maneiras de transmitir verminoses e outras doenças? Não adianta dar uma Ferrari na mão de um piloto ruim e achar que ele vai ser campeão, né? Você está sendo um bom cidadão? Vamos lá. Aula de hoje. As ideias mais ou menos como da aula passada. Conhecer as principais verminoses brasileiras, aprendendo feliz, é claro. Entender a ligação entre prevenção, saneamento e economia de dinheiro. Perceber as particularidades de cada uma das verminoses. Perfeito? Estar com seu caderno para realizar as anotações de aula e confirmar presença no aplicativo do Google Sala de Aula. Terminou de assistir a aula? O link abaixo já vai ser o link de confirmar presença. Responde o formulário, presença confirmada, chega para o seu professor lançar no livro de chamada. Você que está assistindo pela televisão, alguém seguindo todos os protocolos de segurança, tem que ir na escola a cada 15 dias,
pegar o material impresso, você responde, a pessoa devolve, seu professor corrige, isso vale como presença também. Perfeito? Quem não tem acesso a nenhuma ferramenta, no retorno das aulas presenciais, vai levar o caderno e vai confirmar que acompanhou as aulas. Maravilha? Enquanto isso, seguimos isolados e com aulas. Vamos lá, perguntinha da aula passada. Apesar de terem sistemas digestivos completos, os vermes cilíndricos não possuem sistema circulatório. Mas eles têm uma solução que resolve a falta desse sistema. Qual sistema realiza essa função de circulação neles? Anota, responde e logo eu estou de novo. Pessoal, simples, nós já vimos, né? Quem faz essa função é o esqueleto deles que distribui ainda, né? Os nutrientes pelo corpo. Seguindo, aula passada, nós falamos das verminoses por vermes de corpo achatado, plateumintes. Hoje, falamos das verminoses de vermes de corpo cilíndrico, nemátoda. Olá, corpo achatado, como exemplo a tênia, corpo cilíndrico, o ancilostoma, a lombriga. Então, hoje, exclusivamente, os vermes cilíndricos. Vamos lá. Primeira, não podia ser aquela que acompanha a infância de muitos. Eu tive essa verminose na infância, muitas pessoas já tiveram. Nenhum problema quando tratada. Perfeito? A chamada lombriga. Por quê? Nome científico, Ascaris lumbricoides. Como que você se contamina? Ingestão de ovos. Esses ovos que podem permanecer viáveis por mais de 20 anos no solo ou na água. Então, é um processo muito longo, esse saneamento básico, que vai impedir que as pessoas parem de se contaminar. Tem que dar tempo de todos esses ovos se tornarem inviáveis. Tem tratamentos para se fazer na água para acelerar isso e etc. Mas não é possível fazer isso no país todo. Então temos que ter cuidado com a água que ingerimos, né? Hospedeiros, ele tem um único hospedeiro, que somos nós. Ele desenvolve todo o seu ciclo no corpo humano, ele não passa por outro hospedeiro, ele não é transmitido por outro animal, por uma planta, nós nos contaminamos por mau gerenciamento dos resíduos que nós mesmos produzimos. Tá bom? Então a prevenção, saneamento básico, tratar esgoto, coletar esgoto, água tratada. Se a sua água que chega para você não é uma água tratada, é uma água de poço, de nascente, de uma vertente, ferver antes de consumir. Dá para pôr cloradores numa caixa d'água que vão pôr cloro e vão ajudar nesse processo de sanitização da água. Tem várias saídas. Lavar verduras e legumes, cozinhar bem os alimentos, todos os processos que vimos para as outras verminoses. Aqui na imagem, podemos perceber bem tranquilamente o formato dele cilíndrico, né? Como o corpo é bem arredondado. O ciclo de vida, como é que funciona? Então, os ovos que estão no ambiente, que saíram nas fezes de alguém, ficam no solo, através de, ou porque manipulou o solo e não teve higiene com as mãos, higiene pessoal é muito importante, ou porque, por causa da água, esse ovo chegou num alimento, ou bebeu a água, né, contaminada. Quando você ingere esse ovo dentro do seu organismo, ele libera uma larva, lá no intestino. Essa larva no seu intestino pode migrar para o fígado, para o coração ou até para os pulmões, aonde desenvolve o verme adulto. E dos pulmões, pela traqueia, chegando à região aqui da epiglote, eles podem entrar novamente no sistema digestivo e recomeçar o ciclo, produzir ovos no seu intestino, esses ovos são eliminados nas fezes e a contaminação vai indo.
Eles são vermes que têm um ciclo muito rápido, consomem muito nutriente, portanto eles vão dar muito apetite, vão gerar um inchaço na barriga por causa da população de vermes, mas não vai ter ganho de peso na criança ou no adulto que tiver com a doença. Certo? Aqui um esquema na forma de desenho, mostrando um intestino repleto de lombrigas. Então, sintomas: cólica, porque o intestino cheio, a musculatura do intestino começa a contrair, mas não consegue empurrar os vermes, né? Fraqueza, porque eles consomem muita energia. Inflamação nos pulmões, porque a larva pode chegar nos pulmões. Então, pneumonia. Pode acontecer de superpopulações de vermes adultos nos pulmões, causando obstrução das vias aéreas e até, como um caso desse, obstrução do trânsito intestinal. Uma constipação. Problemas gravíssimos. Claro que isso acontece por longos períodos abrigando o verme. E se você lá semestralmente, a cada 6 meses, fizer desverminação, tá tudo tranquilo. E é claro que só desverminar não é o caso. Tenha bons hábitos de higiene, adote as medidas de saneamento e o vermífugo vai ser só para garantir o que você já vem fazendo. Tá? Vamos lá. Olá. Aqui uma endoscopia, né? Uma imagem interna do sistema digestivo, mostrando um verme lá no intestino da pessoa. Então a pessoa ingere o verme, ingere o ovo, a larva sai no intestino, vai para o fígado, vai para o pâncreas, vai para o pulmão, os adultos voltam e abrigam, ocupam todos esses espaços novamente. Seguindo, perguntinha para vocês. Sobre a ascaridíase, a lombriga, marque a correta. Analise todas, anote, assinale e eu já retorno com a correção.
uma por uma em detalhes para não perder nada. Veja só, a ascaridíase é uma doença transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados por ovos do ancilostoma. Não, é lombriga. Tinha que ter lombriga escrito em algum lugar. Olha o nome científico, tem escrito lumbricoides? Não tem, errado. Letra B, a ascaridíase é transmitida pela picada de um mosquito. Não, ingestão de ovos. Os ovos da lombriga são eliminados juntamente às fezes do indivíduo contaminado. Isso, muito bem, é essa a correta. Por que a última está errada? A ascaridíase é transmitida através da penetração da larva. É transmitida através da ingestão do ovo. Não tem penetração de larva. Aqui o nome está correto, mas o processo está errado. Combinado? Segue a aula de biologia. Olha só, outro verme cilíndrico. Tem um verme americano, o Necator americanus, 2 dentinhos somente. E o Ancylostoma duodenale, que acontece na América e no continente africano, com 4 dentinhos, e que causam a mesma doença, tem o mesmo ciclo de vida. Que doença é essa? Amarelão. Que no Brasil já inspirou o Monteiro Lobato a criar um personagem chamado Jeca Tatu, que a intenção dele mais era servir como um folhetim educativo, para que as pessoas lessem a história do Jeca Tatu e tomassem as medidas que eram necessárias para diminuir a epidemia de amarelão que ocorria no Brasil, e que vocês já vão entender como isso funciona e quais eram os hábitos que o Jeca teve. Então, o causador, 2, ou Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. Contágio, agora sim, penetração de larvas pela pele. As larvas desse verme atravessam a pele, entram na circulação e vão até os intestinos. Conhecem toda uma trilha química para seguir no corpo, para saber onde elas vão morar. E ficam morando no intestino. Com esses dentinhos, elas vão raspar a parede do intestino e vão se alimentar de sangue. O que vai fazer com que a pessoa tenha baixa taxa de glóbulos vermelhos, ficando com uma aparência amarelada. Vai ter uma deficiência no transporte de oxigênio, como se tivesse com um problema de anemia, mas o problema dela é verminose, que está dando um sintoma de anemia. E isso vai deixar o quê? Pouca oxigenação nos tecidos, dando uma fraqueza, uma preguiça, uma sonolência. Sintomas que o Jeca Tatu tinha na história e que ele procura um médico por causa desses sintomas. Continuando. Hospedeiros, somente o homem, o ciclo se dá somente com o ser humano como hospedeiro. E a prevenção, saneamento básico e uso de calçados. Olha só que interessante. Por que uso de calçados? Porque a larva atravessa a pele. Se ela atravessa a pele e eu estiver calçado, ela não tem contato com a minha pele. O pessoal que costuma fazer algo que é proibido, tomar banho nas cavas do Rio Iguaçu. Num projeto de faculdade, nós encontramos larvas de Necator e Ancylostoma nas cavas do Rio Iguaçu. Não se deve tomar banho lá, é muito perigoso. A profundidade é variável, tem galhos, o risco de afogamentos é imenso. E ainda o risco de verminoses, porque o rio ainda é poluído por pessoas que não têm uma sabedoria na hora de gerir o esgoto da sua residência, da sua empresa. Tá? Eu não recomendaria em nada você tomar banho lá. Apesar de ser um rio maravilhoso, corta o nosso estado inteiro, uma pena, né? Tem o perigo do afogamento e da doença. Olha lá o ciclo de vida, como é que se dá? Então, as fezes transportando ovos no solo os ovos completam o ciclo eclodindo e saindo larvas, as larvas ficam no solo. Esse solo tem que ser um pouco úmido para dar essa condição. Aqui a região de Curitiba o solo é muito úmido, né, em geral. Algumas regiões um pouco secas, mas em geral é úmido, por ser uma formação geológica que favorece isso. Pela anatomia da larva e a anatomia da nossa pele, a larva consegue atravessar a nossa pele, elas são microscópicas, cair na circulação e aí vai lá para os intestinos. Contaminam, podem chegar aos pulmões também, aí voltam pelo tubo respiratório e entram no tubo digestivo, ocupam os intestinos, se alimentam de sangue, reproduzem, botam ovos e o ciclo reinicia. Como é que nós quebramos o ciclo? Aqui, ó.
Saneamento básico. Outra maneira de quebrar o ciclo, aqui ó, vermífugo. Certo? Então você tem todos os cuidados de higiene e saúde. Você toma vermífugo, você tem 2 pontos para interromper o ciclo de vida do verme. Ótimo. Que é um verme que já fez muito mal para muitas pessoas no Brasil. Em geral, na época do Jeca Tatu, o pessoal dizia que o sertanejo, o morador do interior do Brasil, em todas as regiões, ele era famélico, estava morrendo de fome, desnutrição e amarelo, porque sofriam de amarelão intensamente. E resolver isso, bons hábitos de vida, de higiene e de saneamento. Continuando. Olha lá, anemia, pele amarelada e fraqueza que eu contei para vocês. Tudo que o Jeca Tatu tinha. Perguntinha para vocês. Sabemos que algumas doenças causadas por nematóides podem ser evitadas com medidas profiláticas, medidas de prevenção simples. Marque a única alternativa que não indica uma boa maneira. Quando pensamos em vermes, anota, resolve e eu já retorno.
Essa questão está mais fácil do que eu devorar um pacote de bolacha inteiro no almoço de hoje. Presta atenção. Beber água filtrada e fervida previne verminoses? Sim. Usar preservativo na relação sexual previne verminoses? Não. Eu tenho lombriga. Vamos pôr camisinha então para ter uma relação. Nada a ver. Correto? Verminoses não se transmitem por relações sexuais até onde o conhecimento científico nos trouxe hoje. Correto? Investir em obras de saneamento básico previne? Óbvio. Não andar descalço previne? Também. Lavar bem os alimentos previne? É claro. Certo? Tá tomando esses cuidados? Por falar em pacote de bolacha, você costuma lavar as mãos quando vai comer esses alimentos que já estão prontos? Nossa, vai começar a aula de biologia, vou pegar um pacotinho de bolacha. Você está com as mãos limpas? Você pensou que você poderia comprar mais um pacote de bolacha e mandar para mim de presente? Tem que pensar em várias coisas. Continuando, pessoal. Bicho geográfico. Esse é algo bastante comum. Acontece muitas vezes porque ele tem um hospedeiro que é o cão, mas ele não acaba causando tantos danos para o ser humano. Causa danos sim, e são sérios também. Mas ele está mais ligado a problemas gravíssimos nos animais de companhia, como cães e gatos. Acompanha aqui, ó. Causador. O nome científico dele é Ancylostoma brasiliensis. Portanto, ele é do mesmo gênero do Ancylostoma duodenale. A diferença é que o duodenale gosta do duodeno, do início do intestino delgado. E o brasiliensis, ele gosta dessa mesma região, porém nos cães. Também em gatos. No ser humano, ele consegue atravessar a pele. Só que lembra as trilhas químicas que eu comentei, que o amarelão faz e chega no nosso intestino? Então, o Ancylostoma brasiliensis, ele sabe seguir as trilhas químicas do corpo do cão. E no corpo humano, ele não consegue, porque ele não tem as mesmas trilhas químicas. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai gerar uma inflamação local e o verme, ele vai ficar tentando achar caminhos até que o teu sistema imunológico consiga defender você. Aqui é um caso onde está branda a doença, está fraca, amena, porque aqui nós vemos dois sinais. Tem casos das pessoas se contaminarem com centenas de larvas de uma vez só. E é muito triste isso. Porque veja bem, como é que você se previne? Uso de calçados, igual ao amarelão. Desverminar cães e gatos. Esse é um dos motivos pelo qual é proibido cães e gatos nas praias. Tanto que eles defecam em terra, as pessoas deitam na areia e brincam e etc. Quanto que eles podem estar deixando seus vermes ali. É proibido, sei que no litoral, por exemplo, do Paraná é muito comum cachorros de rua, mas também é muito comum pessoas que não têm respeito, educação e civilidade levando o seu animal. O meu animal é saudável, mas ele pode ser portador. Aproveita que vocês estão aprendendo um monte sobre biologia com coronavírus. Existem portadores assintomáticos de coronavírus e de verminoses. O seu cachorro pode ser portador e você vai estar contaminando todo mundo. É uma falta de respeito social isso. Não leve o seu animal de companhia para as praias. Não, o pessoal que mora na região dos lagos e represas, tem muitos pelo estado. As prainhas do Rio Iguaçu, as prainhas do Rio Paraná, as prainhas do Rio Tibagi, que o pessoal vai para tomar banho. Não leve os seus animais. Não leve. É falta de respeito e de higiene. Correto? O animalzinho queria tomar banho. Tem uma piscina em casa para ele, então, já que você quer tanto que ele tome banho. Mas não contamine o resto da população, porque você está fazendo esse ato muito errado. Correto? Viu alguma pessoa fazendo? Isso, inclusive, é tido como crime ambiental no nosso estado. As multas são altíssimas e prevê até prisão. Não se deve levar esses animais para esses locais. Combinado? E é claro, se você tem todo um cuidado com o seu animalzinho, ele não vai reproduzir no momento que você não vai ter condição de cuidar dos filhotes. Ele não vai gerar filhotes que ficarão abandonados, logo não teremos mais animais de rua. Você está pensando nisso também? Cuide de tudo, não é só ter o cachorrinho fofinho, né? Seguindo a aula de hoje. Então, muita coceira na região onde o verme se encontra, as lesões na pele, né, que vai ficar essas marcas durante a inflamação, e a insônia. Por quê? Porque o verme ele tem uma ativação maior no período noturno, as coceiras são intensas, eu já tive a má experiência de me contaminar com isso, e a coceira é muito grande,
E aí acaba que você não consegue dormir porque coça demais. Imagine quem tem ali centenas de vermes como esse contaminando você. Entenderam? Outra doença, a terceira da aula de hoje, que dá para chamar de quarta porque bicho geográfico é diferente de amarelão. Filariose, também conhecida por Wuchereriose, por causa do nome do verme, Wuchereria bancroft, ou elefantíase, por causa de um dos sintomas da doença. Ela é transmitida por um mosquito chamado Culex. Ele não é o único, mas o principal transmissor. O Aedes também é um dos transmissores. Né? O Aedes que transmite várias doenças, sim. O Anófeles da malária também pode transmitir. Mas mais comumente, esse mosquito, comum em qualquer região tropical com florestas do mundo, ou seja, América do Sul, África, sul da Ásia, um pouco do norte da Oceania, tudo região com floresta tropical, tem esse mosquito, portanto, pode ter esse verme, que é carregado na glândula salivar dele, a larva, e ele, quando vai sugar o seu sangue, te injeta as larvas, e as larvas vão para o teu sistema linfático. É um sistema circulatório paralelo ao sistema sanguíneo, só que não transporta gases, ou seja, não tem glóbulos vermelhos. Vai transportar líquidos e os elementos de defesa do sangue. Hospedeiros, intermediário, mosquito. Por que intermediário? No mosquito, reprodução assexuada. Definitivo no homem, porque no homem, reprodução sexuada. Prevenção, repelente, combate ao vetor. Tela mosquiteira, o que você puder fazer para o mosquito não te alcançar, ajuda a prevenir. Não vivemos epidemias disso no Brasil, mas somos um país onde ocorre, e as epidemias são mais comuns no sul da Ásia e na África, mas no nosso país ocorre. Continuando, ciclo de vida. Está lá a etapa de larva, que está se desenvolvendo dentro do aparelho bucal do mosquito. Ele vai injetar em você quando ele for te morder, injetando vermes macho e fêmea. No teu sistema linfático eles reproduzem. Um outro mosquito que venha sugar o seu sangue, vai sugar o seu sangue com larvas do verme para dentro do sistema digestivo do mosquito. No sistema digestivo do mosquito eles vão para o sistema bucal dele e o ciclo se reinicia. O que acontece é que lá no teu sistema circulatório linfático, esses vermes vão entupir a drenagem de líquido dos tecidos. E aí os membros vão inchar, porque ele tem preferência pelos linfonodos, que ficam na região do pescoço, das axilas e da virilha. E aí esse inchaço gera o quê? O aumento dos membros, por isso o nome, elefantíase. Mais uma, bem rapidamente, é bastante conteúdo para pouco tempo. Enterobiose ou oxiurase. Enteróbios vermiculares ou oxiuros vermiculares. Dois vermes diferentes, uma mesma doença. Como você se contamina? Ingerindo os ovos. E essa doença ela causa autoinfecção. Como assim? Veja só. O único hospedeiro é o homem e, além de você poder ingerir os ovos na água, nos alimentos, você também pode causar autoinfestação. É uma doença que ela dá um sintoma diferente. A fêmea, ela migra pelo intestino delgado e deposita os ovos em volta do ânus. E aí, esses ovos são depositados com uma substância que causa coceira. Isso chama-se prurido anal. Aí a pessoa coça e leva a mão à boca, trazendo os ovos novamente. É a única doença que estimula o hospedeiro a se infectar novamente. Então, a boa higiene, é claro, e bons hábitos ajudam a quebrar o ciclo desse verme também. Onde os ovos vão sair igual a lombriga, né? Saem do sistema digestivo e pela água, pelos alimentos ou pela falta de higiene, voltam para a boca. Então, olha lá a imagem do menininho, né? Ele que vai lavar essas mãos antes de comer uma bolacha agora, né? Ou um biscoito, como alguns diriam. Último exercício de hoje para vocês. Anotem, respondam e eu já retorno com a correção.
Pessoal, as verminoses representam um grande problema de saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos. A falta de redes de água e de esgoto, de campanhas de esclarecimento público, de higiene pessoal e de programa de combate aos transmissores leva ao aparecimento de milhares de novos casos na população brasileira. Dentre as verminoses humanas, causadas por nematóides, citam-se corretamente só as por nematóides, Tenias e a Plateuminte, corta da lista, correto? Esquistocelmose é Plateuminte, corta da lista. Sobrou o quê? Filariose, ancilostomose e ascaridíase. Perfeito? Seguindo, duas outras verminoses graves que não tem no Brasil. Dracunculose, um verme que ele sai pela pele para botar os ovos na água, é horrível. E a loíase, que é um verme que se hospeda nos olhos, também horrível. Mas quem tiver curiosidade, vai atrás, conversa com o seu professor. Maravilha? Para a aula de hoje, lembra, saneamento é saúde e economiza gastos. Tenha higiene e tenha bons hábitos. Sabedoria no uso dos recursos. As nossas medidas para uma quarentena e bem. Obrigado por estar nessa aula. Lembre-se dos recados e dos pedidos. E até a próxima. Tchau.